Você tem dúvidas de como utilizar a inteligência artificial para programar? Então se junte a mim hoje porque eu quero colocar uma nova feature no meu site. Eu vou fazer isso utilizando o Cloud Code e o Super Whisper. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui. Tô com meu headphone, significa que hoje nós vamos programar. E como eu queria fazer uma mudança aqui em um dos meus sites, eu falei, beleza, vou abrir a câmera aqui e vou fazer esse vídeo gravado. Se você lembra, lá no final do ano passado eu fazia as lives chamadas Code Night, onde eu entrava aqui no computador, gravava o vídeo programando ao vivo com vocês. Para facilitar um pouco a dinâmica, para ficar um pouquinho menos maçante, eu estou decidindo fazer isso assim gravado, beleza? Então a ideia é a mesma. Eu estou abrindo aqui para programar e eu quero que vocês sejam capazes de acompanhar o que eu estou fazendo, porque entendendo a forma como eu interajo com as ferramentas, você pode aplicar isso no seu dia a dia. Ah, Rafael, mas pô, você falava de finanças quantitativas, agora você está programando? Pessoal, as ferramentas de programação são apenas ferramentas. O que fica, de fato, que faz a diferença é o conceito por trás, é o pensar, é aquela capacidade de abstração que eu falei com vocês no vídeo sobre a melhor linguagem para começar a programar. Inclusive, se você não viu, eu vou colocar o link ali na descrição. Certo? Então no vídeo de hoje vou programar uma feature com vocês, abstraia a feature, pense no processo de desenvolvimento, pense em como você pode usar as ferramentas que eu vou usar hoje para o seu contexto. É claro, aqui eu faço vídeo sobre o Quant Brasil, sobre finanças quantitativas e hoje eu quero fazer o vídeo sobre um app que eu criei há uns vídeos atrás, chamado MMA Trends. Nesse app eu processo dados de um canal do YouTube e faço um scraping, uma análise de dados dele ali, beleza? No vídeo que eu apresentei o MMA Trends, inclusive também vou colocar o link na descrição, eu não falei muito da parte técnica, na verdade eu me limitei a falar do scraping do YouTube. Hoje eu quero falar do desenvolvimento do app, beleza? Vamos fazer o seguinte então. Esse é o site. Se você não viu o vídeo, é basicamente um scraper que eu faço do canal Sexto Round, lá do YouTube, um dos meus canais favoritos. Inclusive, se inscrevam no canal lá do Sexto Round se você gosta de MMA. Sem dúvida, é o melhor canal de MMA do Brasil. E se a gente entrar aqui no canal deles, vocês vão ver que esse é justamente o último vídeo que foi postado. Já está aqui, beleza? Maravilha. Qual que era a ideia desse app? A ideia era mostrar a evolução das trends de MMA. Ou seja, quem está sendo mencionado, quem não está, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, como teve a queda do Poatan nesses últimos 30 dias, depois que passou a luta dele, né? O número de resenhas onde os lutadores estão sendo mencionados. Então essa é mais ou menos a ideia, um app que eu criei para brincar com o scraping do YouTube. E o legal é que hoje eu considero que fazer a análise de dados através do YouTube é um problema resolvido, o que é ótimo. Mexendo em alguns vídeos, eu notei um pequeno problema. Por exemplo, nesse vídeo aqui, deixa eu ver quem mais foi mencionado, foi o Diego Lopes, eu chamei isso de destaque. Então, basicamente, o destaque do vídeo é aquele lutador que tem mais mention. E a AI do Google, o Gemini, é capaz de extrair a mention exatamente na minutagem onde aquele lutador foi mencionado. É claro que aqui eu fiz um condensamento, eu fiz um deduplication do timestamp, que às vezes fica muito timestamp, eu pego todo mundo que foi falado numa janela de 5 segundos e condenso em uma minutagem só. Mas costuma funcionar muito bem. Eu estou chamando isso do destaque da resenha. Você pode ver aqui que nessa resenha, quem teve o destaque foi o Diego Lopes. Porém, o Poatan foi mencionado logo no iniciozinho aqui, tá vendo? Se a gente clicar aqui para ver o vídeo... Alex Poatan não é mais campeão, é verdade? Viram? Ele começou já falando de Alex Poatan, beleza? Então, tá certinho aqui. Foi uma menção muito rápida ao Poatan nesse vídeo. Qual que é o grande problema disso aqui? Quando a gente vai analisar o leaderboard ou até a própria página do lutador, seria legal ter uma ideia de quais resenhas ele foi o destaque, ou seja, em quais resenhas ele foi o lutador mais mencionado. Porque aqui o Poatan vai contar como um aumento na resenha, no número de resenhas que ele foi mencionado, mas ele foi só de passagem, né? Então acho que eu queria colocar uma feature aqui para a gente saber qual é o protagonismo de cada lutador. Então aqui, pessoal, eu estou falando de MMA, mas você está vendo, eu estou falando de uma análise de dados no geral. Eu estou tentando resolver um problema, né, ou uma dúvida que eu fiquei, e eu estou querendo fazer isso aqui na prática.
E é isso que eu queria fazer com vocês hoje, beleza? Maravilha. Como que nós vamos fazer isso então? Muito bem, pessoal. Então hoje eu quero implementar essa feature utilizando o Cloud Code. Você já me viu utilizando o Cloud Code aqui no canal. Inclusive, eu também vou colocar o link do vídeo na descrição. Só que hoje nós vamos utilizar o MCP. Vocês viram no último vídeo onde eu mostrei como a gente utilizar o plugin Browser MCP para fazer testes, para poder deixar com que o Cloud ou a IA controle o nosso navegador. Eu vou fazer isso aqui também. Voltei aqui para o meu localhost, está rodando meu servidor. Eu vou clicar aqui no Browser MCP, que já está instalado. Né? O link é browsermcp.io. Você entra lá e consegue fazer a instalação, mas o link para o tutorial onde eu faço configuração vai estar no comentário fixado ou na descrição, beleza? Então, deixa eu atualizar aqui, vamos garantir que ele está conectado. Vamos inicializar aqui então o Cloud, beleza? Ó, ele já viu o MCP, está conectado no browser MCP, beleza, estou vendo que está conectado, ótimo. Nós vamos fazer isso aqui naquele estilo Vibe Coding, beleza? E eu vou utilizar o Super Whisper porque eu acredito que fica legal de interagir dessa forma. Eu vou simplesmente dizer para ele o que eu quero, mas eu vou ser esperto. Eu vou dizer o que eu quero, dando para ele as coisas que ele já fez. Então vocês vejam que tem o destaque da resenha aqui, já na página principal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele incrementar a leaderboard também utilizando a mesma lógica do destaque da resenha. Eu vou reforçar para ele que ele utilize a mesma lógica que foi utilizado ali na homepage, por exemplo, também no leaderboard, beleza? Vamos fazer isso utilizando o Super Whisper, que é aquele app de voice to text, onde eu falo e ele traduz. Eu vou falar em inglês, porque eu acredito que ele entende melhor, embora você pode fazer em português sem problema nenhum. Mas como o código está todo em inglês, eu prefiro fazer assim. Eu acho que é mais fácil e ele vai ter uma aderência melhor ao prompt, beleza? I want to extend the leaderboard that we have in the main page. Right now, we have the leaderboard by mentions and by number of mentions in the video. I want to add a new leaderboard, which will be for highlighted fighter. If you see the home page or every video page, every resenha that we have the highlight. The highlight is the fighter that's mentioned the most, right? I want now to know what is the leaderboard of fighters who have been mentioned the most. What are the fighters that were the highlight the most? So I want this in the leaderboard. I want you to make sure that you are reusing what we did to get the highlight for each video, and let's make sure that we do that for the leaderboard. You should be able to test, go into localhost column 3000 and check that the leaderboard is there after you are done with your work. Muito bem, pessoal, então eu falei aqui, ele parece não ter pego a parte onde eu falei para ele testar lá no localhost. Não tem problema, depois eu vou falar isso por texto para ele. Mas vamos ver se ele vai funcionar. Então, o que eu fiz? Eu dei a instrução meio que baseado no que eu já sabia que ele tinha feito. Então, fui de certa forma aqui, tenho que ser de certa forma mais esperto para guiar a IA, para que ela saiba mais ou menos onde navegar. Tanto é que ele já foi aqui, ó, começou a olhar os endpoints para as leaderboards que já existem. Então ele foi achando o componente, achou o componente aqui Video Fighter Summary e por aí vai. Ele vai começar a trabalhar aqui e agora a gente fica tranquilo. Quando ele terminar, eu vou instruir ele que ele pode vir aqui utilizando o servidor MCP, ele pode tomar o controle dessa tab aqui, localhost 2.3000, e ele mesmo pode testar se ele consegue ver aquilo que eu pedi para ele implementar. Dessa forma, a gente tem uma espécie de teste automático. A gente vai ver como funciona já já quando ele terminar. Beleza? Olha só, pessoal, ele está trabalhando e eu não estou nem mexendo aqui no código. Eu poderia até vir aqui para ver se eu conseguia dar até uma dica melhor para ele, né? A gente tem aqui o Fighter Leaderboard Tabs, vamos ver mais ou menos como que a gente está implementando aqui, ó. A gente está pegando isso de uma API específica aqui, ó, Fighters Video Leaderboard, de um endpoint específico. Beleza, ó, ele já começou a escrever o código, ele está criando aqui uma nova rota. Eu vou falar para ele por enquanto, ok, e vou dizer para não me perguntar. Pessoal, eu estou trabalhando aqui num ambiente Git controlado, não tem problema. Eu vou deixar ele sair mexendo e depois qualquer coisa eu peço para ele mudar. Eu estou controlado, não tem risco dele algo que esteja funcionando. Eu sempre estou com ele
com o meu repositório gerenciado no Git, então eu posso me dar ao luxo de deixar ele trabalhar em paz e depois só fazer considerações pontuais, beleza? Ele me pareceu criar uma nova rota, né? Ele modificou uma rota que já existia, beleza. Esse código eu tenho certeza que ele pode ser melhorado, mas por enquanto me parece ok. Vamos deixar ele continuar trabalhando aqui. Não estou muito preocupado aqui com a qualidade do código, principalmente porque esse é um projeto de fim de semana. É um projeto aqui para eu testar algumas ferramentas, uma espécie de playground, né? Aquilo onde eu pego ali, faço uma sequência de experimentos. Esses experimentos vão me dando subsídios para que eu use essas habilidades que eu aprenda na minha empresa, nos meus side projects lá no Conte Brasil, os tutoriais que eu escrevo. Então, não estou muito preocupado aqui. Esse é um excelente caso de uso para a gente programar utilizando AI sem se preocupar muito com a qualidade do código. Bom, ele segue trabalhando, me parece que ele já está colocando uma nova tab, aí agora ele quer rodar o app. Não, beleza, na verdade ele está rodando o lint. Ok, ele disse que finalizou e aqui ele falou todas as mudanças que ele fez. Não vou nem ler tudo isso que ele falou, vou diretamente aqui para ver. E olha só, pessoal, obviamente o layout está quebrado, tá? Mas tá a opção aqui, ó, por resenha. Última vez que Poatan, por exemplo, foi a resenha nos últimos 30 dias, 3 vezes o destaque, Bryce Mitchell 2 vezes, o resto 1 vez. Me parece que está funcionando. Me parece que está funcionando, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos usar o esquema do MCP, tá? You can test by going to localhost, 3000. Make sure the feature is working. Então vamos fazer o seguinte, eu falei para ele que agora ele pode controlar. E aí tá vendo? Ó? Ele tá me pedindo permissões para controlar meu navegador. Beleza, pode navegar. Ele tá navegando aqui e vamos ver se ele vai ser capaz de testar isso. Agora ele tá me pedindo permissão para clicar, para poder clicar. Tá vendo que ele quer clicar aqui em pôr destaques na tab? Eu vou dar a permissão para ele, ele vai vir com o mousezinho e ele não está conseguindo clicar direito, eu acredito, tá vendo? Mas aí eu acho que está sendo um problema do MCP. Bom, ele quer pegar um browser logs, vamos deixar. Olha que legal, ele foi capaz de abrir a API, né? Foi capaz de pegar a API e ver o resultado da API, ver que ela funcionava. Ele ainda está tendo dificuldade para clicar, eu acredito que o problema não seja o MCP, seja o próprio plugin, tá? Então, pessoal, ele não está conseguindo clicar, mas a gente vê que se eu vier aqui manualmente clicar, funciona, tá? Então, provavelmente é um problema do plugin Browser MCP, não é um problema do Cloud, nem aqui do nosso app, tá? Então, vamos deixar de lado um pouco essa parte dele clicar, a gente ainda consegue fazer algumas outras coisas que eu vou mostrar. Isso é tão bom para vocês entenderem que essas tecnologias não estão 100% maduras, beleza? Elas ajudam até certo ponto, mas nem sempre a gente consegue. Bom, vamos pedir para ele corrigir então o estilo, né? Eu vou falar com ele aqui. Alright, let's get back to the tabs. The tabs are working, but they are overflowing. The tabs are too big now. I think we need to adjust it. We need to adjust it because it's completely broken the style. It's overflowing the text. Então, aqui é onde eu acho que essa parte de Vibe Code, em particular com Super Whisper, brilha muito, porque eu não estou muito preocupado aqui no código quando um estilo está quebrado, um botão está meio off. Eu estou preocupado simplesmente em ver que ele funciona, né? Aqui, como ele vai corrigir em termos de ajeitar o HTML, o CSS, não me importa. Então, eu posso tranquilamente aqui pedir para ele ajustar e vamos ver o que ele vai fazer. Bom, ele vai tentar ficar navegando. Ele não está conseguindo. Ele vai lá, mas ele não consegue clicar. Eu vou cancelar aqui. Eu vou dizer, na verdade eu vou até cancelar o nosso MCP aqui. Deixa eu desconectar isso aqui. Beleza, pessoal, ó, é um vídeo, tô gravando aqui para vocês verem como que é na prática também. Tentei fazer com o MCP testando, eu acho que ele funciona, mas ele não está conseguindo clicar. Tem algumas coisas que ele não está clicando direito, beleza? Não tem problema, vamos deixar de lado e vamos seguir. O importante é que nós já colocamos, ó, já está funcionando. Então, o Poatan foi destaque nos últimos 30 dias, 3 vezes, uma queda de 4 vezes. Se a gente olhar aqui nos últimos 7 dias, aí vamos ver todas as resenhas dos últimos 7 dias e os destaques. E de fato, esse pessoal aqui foram os destaques, né? Já estou vendo que está ordenado por ordem alfabética, então me parece que está bem legal, pessoal. Será que a gente consegue ver de todo o período? Ó, todo o período, o Poatan foi o destaque em 70 resenhas, 49 Charles Bronx, 49 John Jones, 43 Israel Adesanya,
e por aí vai. Eu percebi aqui que ficou com esse 0 nessa alteração, que realmente não faz sentido, porque quando nós estamos pensando aqui no período total, sim, a gente está olhando sempre nos últimos 7 dias, né? Beleza, ok, essa UI pode ser melhorada, mas a comparação é sempre a alteração nos últimos 7 dias. Então não teve nenhum do pessoal que está no top, foi destaque em nenhuma resenha dos últimos 7 dias. Embora eles tenham tido algumas menções aqui, beleza? Eu poderia colocar aqui, em vez de sem alteração, falar nenhuma menção, nenhuma alteração nos últimos 7 dias, por exemplo. Maravilha, pessoal. Então, ok, acho que aquilo que a gente queria fazer meio que funcionou, né? O destaque está aqui. Vamos dar uma olhada se no mobile ele tá legal. Me parece que tá ok aqui, ó. A tab funcionando direitinho, pessoal. Então, aquilo que a gente queria fazer já foi feito. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos olhar aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, um lutador qualquer, como o Diego Lopes. E agora eu quero colocar a quantidade de destaques aqui também nesse dashboard dele aqui, né? A gente está vendo que a gente tem o total de menções, o total de resenhas. A gente podia colocar o total de destaque, né? E talvez incluir, em vez de média por resenha, alguma coisa assim, trocar pela quantidade de destaque. Então, eu vou falar isso para ele agora, beleza? A gente está na página dos lutadores. Alright, first of all, you don't need to go to the browser MCP anymore, it's not working fine. What I want you now is to go to the specific fighter page and add the number of times that fighter was highlighted in this page, right? So we have 2 charts. Let's make sure that we add this as a new line in the chart for the trend, and also a new bar chart in the bar chart, a new bar in the bar chart, right? With the number of total highlights and highlights, the number of cumulative highlights, right? And the highlights for the last days. And also for the main numbers, instead of having the average mentions by video, which I think is not so useful, let's change it to show the total number of highlights that the user had. So you need to go to the fighters page, which is /lutadores/ the slug. Então, de novo, vocês vejam que uma das graças do Super Whisper aqui é que enquanto eu tô falando, eu tô meio que pensando como eu quero, né? Bom, nem tudo ele pegou certinho, o Lutadores e Slug ele pegou this vlog, não foi muito bom, mas ele já entendeu aqui. Ele já entendeu qual que era a página. Você veja que essa que é a graça, né? Você vai falando, você escreve meio errado, você fala meio errado, você se expressa um pouco mal, mas ele é capaz de pegar, né? Ele já entendeu aqui os componentes que ele tem que mexer, os componentes de gráficos que ele tem que mexer. Fighter Mention Chart, Fighter Weekly Trend, ele já entendeu isso, que é ótimo. E agora ele vai começar a mexer no dado para mostrar aquilo ali. Então, uma coisa legal do Cloud Code é que ele ativou o próprio modelo de thinking dele, né? Eu posso meio que pedir para ele, se no meu prompt eu falar pense bem nesse assunto, think hard on the subject. Se eu falar assim, ele normalmente se vira nisso aí. Mas dessa vez, sem nem falar, ele já entendeu, já ativou o modo de chain of thought, né? O modo de razão, onde ele começa a pensar mais, entre aspas, e ele pegou tudo que eu queria. Ó. Tem que navegar para a página, adicionar a nova linha, adicionar a nova barra e substituir o average mentions by video with the total number of highlights. Beleza? Yes. Vou deixar ele fazer sem mudar muita coisa. Ele está rodando outra query aqui na página específica do lutador por slug, beleza, sem problema. Como isso aqui é uma página estática que a gente roda uma vez e ela é cacheada, eu não estou muito preocupado com o resultado da query aqui não, tá, pessoal? Pessoal, isso é importante, você tem que entender as limitações de onde você está trabalhando. Eu estou trabalhando aqui numa página estática, eu posso me dar o luxo de fazer uma query meio desleixada. Se eu tivesse uma página dinâmica, onde a cada requisição, toda visita na página eu faço aquela requisição toda hora, faço aquela query toda hora, teria que ser muito mais cuidadoso. Nesse caso não precisa, a página é estática, todo mundo vê a mesma versão da página. Então eu posso me dar o luxo de ter uma query sem muitas otimizações. E ainda assim, por mais que tenham muitas menções, comparativamente ainda é um número pequeno. A gente está falando aqui de mais ou menos uns 3 anos de vídeo, né? Não é tanta coisa assim. Um Postgres, né, que é o banco de dados que a gente está usando, SQL gerencia isso aqui facinho, facinho. Uma coisa legal do Cloud Code aqui também, vocês não estão vendo porque eu estou na frente e eu não sei como eu tiro. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver aqui, ó, que ele tem o contexto que falta antes dele fazer uma autocompactação. O que é essa autocompactação? Quando ele encher a janela do contexto, ou seja, a informação que o modelo tem para poder trabalhar,
ele autocompacta, ele mesmo faz um resumo do que foi importante naquela conversa e sai com um contexto fresh, né? Você vê que está em 14%, à medida que ele vai trabalhando, ele está preenchendo o contexto, beleza, pessoal? Então, isso é importante, porque faz com que ele mesmo vá trabalhando e à medida que ele vai perdendo o contexto, ele segue trabalhando sem dar um overflow, né? Sem parar sem começar a alucinar. É claro que depois que ele faz essa compactação, ele perde um pouco de informação, sempre perde, mas ele continua, né? Ele vai continuando ali, ele pode ter que ler alguns arquivos outras vezes, não tem problema, mas ele vai pelo menos saber que arquivo ele tem que ler de novo se ele precisar mexer, sem que a gente precise ficar falando para ele. Então isso é ótimo, como gerenciamento de contexto, isso é uma maravilha. Segue ele trabalhando aqui, tá colocando mais uma barra, acho que a gente está chegando perto do fim, você vê que ele já está rodando aqui a 180, quase mais de 3 minutos, seguido, né? Ó, aí ele já está instruído a rodar o lint, ou seja, ver se tem algum erro de código, alguma má prática que ele está fazendo, já entendeu. Por exemplo, variável utilizada sem nunca ser lida. Esse é um projeto TypeScript, então ele criou uma variável e deu any como type. Tudo isso aqui a gente configurou. Ele mesmo já vai se autocorrigindo, eu não mandei nada. Parece que passou, beleza. Fez um monte de coisa, me falou aqui, vamos direto ver se funcionou ou não. Não funcionou, né? Não funcionou. Será que eu tenho que dar um F5? Ah, deu falhou aqui. Falhou aqui, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Falhou alguma coisa na query, pessoal, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar direto isso aqui e vou jogar lá. Se eu tivesse deixado ele rodar o servidor, ele mesmo provavelmente já conseguiria se autocorrigir. Mas como eu gosto de eu rodar o servidor aqui para eu mesmo acompanhar o que está vindo no log do servidor, eu mandei para ele, né, faço essa pequena interação com ele. Vejam que a única coisa que eu fiz aqui foi dar um Ctrl V, tá? Eu não fiz nada demais. Só peguei o erro e joguei aqui e ele provavelmente já vai saber resolver o que ele precisa. Era alguma ambiguidade na query, ele disse que corrigiu. Vamos dar um outro F5. Ah, agora foi. Olha que legal, ainda colocou mais um nos últimos 30 dias. Total de destaques. Diego Lopes, um destaque aqui e olha só, a evolução da quantidade de destaques do Diego Lopes, o Franja. Funcionou, né, pessoal? Ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor. Vamos dar uma olhada aqui no Poitin. 70 destaques. Ó, o gráfico do Poitin tá começando a ficar pesado, né? Não tô otimizando, mas ele foi destaque uma vez na semana do dia 22 ao 28, né? Que é onde ele está sendo mencionado. Vamos até ver se a gente acha aqui onde foi que ele foi o destaque. Ah, provavelmente foi essa aqui, né? Provavelmente foi essa aqui, no do dia 26, será? O Joe Rogan e o Poitin. Então tá certinho, pessoal. Certinho. O Poitin realmente foi destaque aqui nessa semana. Tá funcionando. Você vê que como ele é o cara com mais dado, ele já dá uma travadinha. A gente poderia dar uma otimizada nisso se a gente quisesse. Vamos dar uma olhada em outro aqui, sei lá, o Bryce Mitchell. Ó, destaque 3 vezes, começou a ser mencionado muito agora, né? Nessa luta que vai ter agora do sábado dele. E parece que está funcionando, pessoal. Vamos ver se está funcionando no mobile direitinho. Deixa eu dar um F5. Ok, mobile funcionando. Ele está responsivo, funcionando, bonitinho. Número de destaques, última menção, gráfico, leaderboard atualizado. Era isso que a gente queria fazer hoje. Feito, fizemos dentro de um contexto, nem precisou fazer uma autocompactação, olha só. Ficou a 4% de se compactar automaticamente, nem precisou. Maravilha, beleza? E agora eu vou finalizar aqui, então, a minha sessão do Cloud. Olha lá, me custou $3,80. A gente está aqui há 27 minutos fazendo isso, 11 minutos de duração de API. Eu ganhei... Por sorte, ganhei $50 de crédito do pessoal do Anthropic. Então, olha que beleza, né? Não tem public não, pessoal. Eu ganhei, eu apliquei lá e ganhei $50. Então, isso aqui saiu na faixa, pelo menos esse aqui saiu na faixa. Já gastei a grana lá, mas esse aqui saiu na faixa. E tá aqui a funcionalidade, pessoal. Beleza? Agora só falta a gente fazer o deploy e jogar isso aqui para produção. Mas tá feito. Aquilo que a gente queria, funcionando. Nova leaderboard, nova feature. Tudo feito com Cloud Code Super Whisper. Uma pena não conseguimos incluir o Browser MCP nesse teste, mas eu vou deixar no vídeo para vocês saberem que não é sempre que funciona quando você está trabalhando com o limite da tecnologia, com aquelas coisas que estão mais frescas, estão saindo nas últimas semanas.
acontece, elas precisam de um certo trabalho de maturação, beleza? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Programando na Prática, nossa playlist Programando na Prática, na minha opinião, tá excelente, modéstia à parte. Por quê? Porque a gente mostra aqui como você pode programar, como você pode usar todas as ferramentas que estão à disposição do programador hoje nos seus próprios projetos. Esse canal aqui fala de finanças quantitativas, mas também fala de programação. Então é importante que a gente expanda a nossa área de atuação para outros projetos, para que eu consiga mostrar para vocês features e ferramentas que às vezes talvez não façam tanto sentido em um contexto, mas fazem em outro. Então é legal que a gente tenha essa capacidade de abstração e eu espero que vocês estejam gostando dessa playlist Programando na Prática, tanto quanto eu. Se você está gostando, não deixa de se inscrever no canal, curte o nosso vídeo, comenta aí, compartilhe com os seus amigos, faz muita diferença a interação de vocês aqui. Não deixem de ver os últimos vídeos, principalmente falando sobre Browser MCP, Cloud Code, Vibe Code, melhor linguagem para programar. Tem muito vídeo legal nesse formato que tem saído nas últimas semanas e muito mais para vir, beleza? Obrigado a todos e até a próxima.